Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Os amores do Redentor, não reza a história sagrada, mas diz uma lenda encantada que o bom Jesus sofreu de amor, sofreu consigo e calor sua paixão divinal, assim como um qualquer mortal. Um dia de amor palpitou. Samaritana, pela baía de Sicar, alguém espreitando te viu Jesus beijar. De tarde quando foste encontrá-lo, de sede junto à fonte de Jacó, e tu, risonha, colheste o beijo que te encantou, serena, empalideceste. Cristo parou ao ver quanta luz irradiava da sua fronte, quando disseste ao meu Jesus: que bem eu fiz, Senhor, vai vir à fonte. Samaritana, na baía de Sicar, alguém espreitando te viu Jesus beijar. De tarde quando foste encontrá-lo, junto à fonte de Jacó. Nasceu em Coimbra em janeiro de 1976 e é atualmente um dos mais significativos representantes do fado daquela cidade, que, como se sabe, é tão diferente de todos os outros. Pesa nos seus ombros e voz a tarefa de manter vivo o fado e a tradição coimbra. Basicamente, o fado ao centro. Muito bem-vindo, João Farinha. Obrigado, ao Germano Campos Entrevista. Quando é que o fado de Coimbra se cruzou pela primeira vez na tua vida? Foi logo à nascença, porque o meu pai cantava fado de Coimbra e, portanto, desde tenra idade que me habituei a conviver com estes sons. Aliás, mesmo pequenino, eu costumava acompanhá-lo nos concertos, que dava um pouco por todo o país, e, portanto, gostava imenso de ouvir e de ouvir aqueles sons do fado de Coimbra. Ou seja, filho de peixe? Pois, é mesmo. Apesar de não ser muito comum no mundo do fado de Coimbra haver esta transmissão de pais para filhos, até porque a maior parte dos músicos que entram no fado de Coimbra vêm da universidade e, portanto, a universidade é composta fundamentalmente, e aqui há uns anos ainda era mais, pessoas que vêm de fora da cidade, estudam, fazem o seu caminho e depois vão para as suas profissões. Ou seja, portanto, no teu caso, ainda estavas muito longe da faculdade. Sim, ainda estava. Mas, portanto, foram sons que comigo conviveram. Não digo que, portanto, que fosse algo que eu quisesse fazer,
até porque quando comecei a ouvir música com tenra idade, não foi pelo Fado de Coimbra que eu comecei. Eu comecei com o pop e com o rock, etc. Portanto, mais apropriado à idade, exatamente. Né? Porque o Fado de Coimbra, apesar de ser belíssimo, tem que se ter alguma estrutura mental e alguma estrutura sensitiva, não é? Sim, eu diria que tem a ver o próprio fado em Lisboa, portanto, com alguns temas um pouco mais pesados e com algumas letras um bocadinho mais, portanto, profundas, exigem da parte dos artistas alguma experiência de vida para poderem, pelo menos, cantá-lo com outro conhecimento de causa e com outra, enfim, com outra alma. Ou seja, muitas vezes nós, em programas de televisão de talentos, como o Voice Kids, por exemplo, os miúdos cantam Povo que Lavas no Rio e têm 8 ou 9 anos. Claro. Ou seja, aquilo é apenas uma interpretação vocal. Precisamente. Porque eles não sentem nada. Sim, e cantam muito bem, mas obviamente é são como afinadinhos. Sim, há gente a cantar muito bem e conseguem até, muitas vezes, mostrar algum sentimento, mas duvido muito que o sintam, até porque não têm nem têm tempo para ter tido vivências dessa natureza para poderem colocar ainda mais alma. Portanto, eu imagino que há muitas crianças que no futuro, e esses talentos de tenra idade, no futuro, quando tiverem vivido já, quando tiverem uma vida mais plena e quando chegarem à idade adulta, serão com certeza ainda melhores. Ou então desistem. Ou então desistem, também acontece muito boa gente, e podem aparecer outros que em crianças eram desafinados. Que não foi o teu caso. Pois, enfim, no meu caso, eu só comecei na música a sério quando entrei na universidade. Porque com que idade? Eu entrei com os 18 anos, normalmente, mas os primeiros anos ainda andei muito ligado à vida boémia da cidade de Coimbra, portanto, aqueles... Descreve-me. Andar ali pelos corredores da Associação Académica. Só isso? Não, portanto, também... Não só, mas também. Também, e pelos bares e pelas discotecas que Coimbra tinha. Hoje já está um bocadinho diferente, e pela Praça da República, e pelas tertúlias, e pelas repúblicas. Enfim, tudo aquilo era de alguma forma novo para mim e fascinou-me de tal forma que fiquei muito associado à vida boémia Coimbra. E só efetivamente quando encontrei o Fado de Coimbra e pessoas ligadas a ele, e com um disco que o meu pai me tinha oferecido, Carlos Paredes, tudo aquilo... É isto que eu quero fazer, é isto que eu gosto, eu quero entrar nisto. E então entrei na secção de fado da Associação Académica de Coimbra, com o propósito, efetivamente, de cantar o fado. E aí, efetivamente, até acabei por diminuir a minha vida boémia da altura, concentrar-me quer no fado, quer no meu curso. Terminei o meu curso rapidamente, curso de gestão, e continuei nos fados. De gestão vocal. De gestão de empresas. De gestão de empresas, é verdade. E paralelamente, naturalmente, fui tendo formação na área do canto, e pronto, tive uma série de grupos de fados com os quais fiz grande parte do percurso académico, de ter cantado nas serenatas monumentais da Queima das Fitas, em frente na escadaria da Sé Velha, momentos marcantes com milhares de pessoas ali à volta. Em silêncio. Sim, precisamente. Ai, de quem dei um espirro. Exatamente. Pelo menos aqueles que estão a ver. Os que não estão a ver, que às vezes há muita gente ao redor da Sé Velha, e há alguns que estão mais para beber cerveja. Mas pronto. Isso é outra história. O que é que aconteceu este ano de 2024? Este ano de 2024 houve efetivamente ali alguma polémica, porque durante alguns anos, durante o tempo da pandemia, não se pôde realizar naturalmente a Serenata Monumental. Ainda se fez uma, portanto, sem público e através de streaming. Depois, quando passou a pandemia, pôde-se fazer, mas havia um problema, é que a Sé Velha estava em obras e, portanto, passaram a Serenata Monumental, julgo que para a Sé Nova, que é um pouco mais acima. Não é a mesma coisa. Não é, efetivamente não é a mesma coisa, e os estudantes disseram, então, mas agora as obras já estão feitas, a Sé Velha está perfeita para podermos cantar e tocar na Serenata, só que houve ali uma série de nuances que têm a ver com as autoridades, que eu não sei bem explicar como é que aquilo se passou, mas sei que houve, porque a Sé Velha agora, portanto, foi reabilitada e tinha na rua uns pinos de metálicos
músicos que de alguma forma poderiam aleijar as pessoas que ali estariam. Foi algumas das justificações que eu ouvi. Faz mal, elas aleijam-se por si próprias. Pois, exatamente, mas o que é certo é que os estudantes... Com os copinhos a mais, aquilo... Claro. Os estudantes, portanto, apesar de terem reunido todas as condições que lhes foram exigidas, à última da hora foi-lhes levantado mais um obstáculo e eles disseram, não, já chega, não vamos para a Sé Nova, vamos para a Sé Velha e fazemos-lo sem som, sem amplificação sonora. Ou seja, os estudantes é quem mais ordenam. Exatamente. Eu também lá estive, não foram só os estudantes, fui ver, até porque muitos dos executantes que participam na Serenata Monumental da Queima das Fitas são músicos que tocam no Fado ao Centro, portanto no projeto que abracei já há 13 anos, e portanto estive lá a dar-lhes uma força. E foi notável como, efetivamente, e pela primeira vez que eu vi, o silêncio foi sepulcral. Não se ouviu uma mosca naquela Sé Velha, naquele largo com milhares de pessoas, e portanto julgo que não houve nenhum relato de ferido com os pinos metálicos, e os estudantes marcaram uma posição de que efetivamente há algumas tradições que se devem manter. Há outras que podem ser mudadas, mas há outras que fazem parte da nossa história e cultura. Esta é mesmo uma delas, é mesmo uma delas, imutável, claramente. Não é? Pelo menos é a minha opinião. Oh, João, tu sabes de onde é que vem, há quantos anos é que vem esta Serenata Monumental, por exemplo? Já tem muitos anos, desde o início do século que há. Por exemplo, até há histórias do curiosas. século XX? Sim, do século XX, naturalmente. Há histórias curiosas que estão associadas à Serenata Monumental. Uma foi-me contada até inclusivamente pelo Dr. Augusto Camacho, que em 1946 foi pela primeira vez transmitida a Serenata Monumental da Queima das Fitas pela emissora nacional. E então, na altura, os técnicos estavam preocupados com a sensibilidade dos microfones, com todo aquela parafernália técnica, e então pediram às pessoas para não aplaudirem no final dos temas, para simularem uma serenata de cortejamento feminino. E então as pessoas efetivamente não aplaudiram. Mas houve um burburinho lá atrás e houve algumas pessoas que começaram a fazer aquele barulhinho como quem limpa a garganta em sinal de condenação. Tipo o barulho atrás. E toda a gente imitou. No final dos temas começaram a fazer... E daí nasceu aquela tradição que se fala muitas vezes de não se aplaudir o Fado de Coimbra. E então muitas vezes nós estamos em concertos e as pessoas não se aplaudem o Fado de Coimbra. E nasceu daí, efetivamente, essa tradição. Por uma questão técnica. Exatamente, da emissora nacional. Apesar de, obviamente, numa serenata de rua, a donzela que é serenateada não vem à janela e aplaude. Há uma tradição de acender e apagar a luz 3 vezes a luz do quarto, se gostar do tema, naturalmente. Mas num concerto como outro qualquer... Claro, pois. Luz de velas. Também é mais romântico. Mas, como estava a dizer, houve efetivamente essa ideia de que não se aplaudia o Fado de Coimbra, o que é errado. Deve-se aplaudir se as pessoas gostarem do concerto e da forma como os artistas se expõem em palco. Devem aplaudir se gostarem, naturalmente. Numa serenata, obviamente que não. Portanto, mas fica aqui também o esclarecimento deste momento, que foi contado pelo Dr. Augusto Aliás, convém, porque há e seguramente muitos estudantes que não percebem o porquê do silêncio, não é? O silêncio acho que é mandatório em qualquer arte. Sim, mas entre um tema e o outro. Sim. Isso é efetivamente exclusivo das serenatas. Das serenatas, esse não aplauso. Mas é o ponto alto do ano musical Coimbrão. Sim, na Serenata Monumental da Queima das Fitas, sim. E porquê que há poucas vozes femininas no Fado de Coimbra? E aquelas que ousaram, entre aspas, cantar o Fado de Coimbra foram quase resgatadas em público, sim, não é? É verdade. Enfim, isto tem a ver com uma tradição que nasceu no século XIX, e muito impulsionada pelos estudantes da academia, e portanto grande parte dos concertos que havia de Fado de Coimbra eram de cortejamento feminino, até porque as mulheres não andavam na universidade na altura. E então sempre se associou este género musical, esta parte romântica do homem a oferecer à mulher
uma serenata. Apesar do Fado de Coimbra, ao longo dos anos, ter tido diversos outros aspectos, nomeadamente nos anos 60, da luta pela liberdade de expressão em Portugal e pelo fim da ditadura. Mas a parte do cortejamento feminino sempre esteve muito intrínseca à nossa música e, portanto, grande parte dos temas eram escritos com esse propósito, do homem serenatear a mulher. Então, efetivamente, hoje em dia, tantos temas há para cantar no fado, julgo que não há qualquer tipo de restrição, nem tradição que o diga, nem qualquer tipo de entrave a que uma menina cante. O único entrave, a meu ver, que pode haver é os temas estarem todos arranjados para vozes masculinas e darem trabalho extra aos músicos. Mas eu acho que isso até é benéfico para toda a gente. É porque estão habituados a tocar os temas num, 2 ou 3 tons, porque são as vozes masculinas, aí teriam que abrir o leque das tonalidades para as vozes femininas. Olha, e é obrigatório um estudante ser também músico, cantor ou instrumentista? Ou aquilo vem por arrasto? Ou seja, já tem algum jeito para participar no Orfeão ou para tocar a solo e depois acompanha com os seus colegas e vai disto? É um pouco por aí. A Associação Académica de Coimbra tem dezenas de secções culturais e dezenas de secções desportivas e muitos dos estudantes que chegam a Coimbra já vêm com ou prática de desporto ou prática musical e depois acabam por se integrar nas diversas secções. Antigamente, antes de Bolonha, estavam lá muito mais tempo. Hoje em dia, estas coisas estão a funcionar muito mais rapidamente e os estudantes acabam por não pairar tanto tempo como no meu tempo, naquela vida boémia e naqueles corredores da Associação de Cultura durante tanto tempo. Mas aí é a tradição que se está a esbater? Está a mudar. E nesse aspecto... Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades? Claro, efetivamente. E por isso também o propósito do meu disco ser tão arrojado nesse aspecto, claro, a abrir. Até tem um rapper. Exatamente, até tem um rapper, precisamente. O Duze? O Ruse. R-U-Z-E. R-U-Z-E, exatamente. Mas aí também, ou tu estás muito à frente, ou estás à espera de levar alguma, entre aspas, é? Eu até digo. É na balada de despedida, sim, concretamente, aquilo de facto é muito... Muito arrojado. Ok, estás a ser simpático. Sim. Enfim, eu até gostava de levar mais pancada. Era sinal que as pessoas estavam a ouvir. Exatamente, é precisamente isso. Eu acho que isto é todo um ecossistema e quando não há, os conservadores não se manifestam, eu acho que estão, é facto para dizer, estão um pouco moribundos. Porque obviamente que estes géneros musicais que de alguma forma exacerbam paixões e há pessoas que têm um ponto de vista diferente dos outros relativamente à forma de executar ou de cantar ou de progredir nesta música. A minha é um pouco mais vanguardista, modernista, mas valorizo o fado na sua essência mais clássica, tanto é que é isso que faço diariamente no Fado ao Centro, mas julgo que há espaço para evolução e espaço para descobrir novos caminhos, é isso que tento fazer. Mas, de facto, fico algo triste quando vejo que não há assim tanta... massa crítica hoje em dia e por isso acho que urge fazer algo precisamente, ou este caminho que escolhi de abrir as portas a outro tipo de sonoridades ou eventualmente outro caminho que eu não sei, mas o propósito é acima de tudo divulgar este património imaterial que é o Fado de Coimbra, que já tem 150 anos de história, muito mais, portanto que faz parte da nossa cultura, não só da cidade, mas do país. Eu estava-me a lembrar daquele poema do José Carlos Aires dos Santos, As Portas que Abriu, o que é no 25 de Abril, e a propósito dos 50 anos que se comemoram em 2024, que portas é que abriu ao Fado de Coimbra? Bom, durante esse tempo houve... Após o 25 de Abril, eu nasci em 76, mas sei de alguns relatos, o Fado de Coimbra, em alguns casos, era visto até como fazendo parte do passado, do antigo regime, e não fosse Zeca Afonso, que foi um grande fadista de Coimbra, mas que precisamente nos anos 70 começou, aliás, um bocadinho mais cedo, abriu a sua obra a outros estilos. Se não fosse Zeca Afonso e outros que tantos, o Adriano também, que começou no Fado de Coimbra a dizer não, nada disso, o Fado de Coimbra, nós já cantávamos Fado de Coimbra. João, misturava-se tudo na mesma panela. Sim, precisamente. E de maneira que, vá lá, acho que
conseguiram desassociar o Fado de Coimbra ao antigamente e aos tempos mais Mas obscuros. foi complicado, se calhar. Foi. As forças mais extremistas era mais sim. fácil arrastar, digamos, aquela sonoridade para uma coisa antes do 25 de Abril. Precisamente, que havia o culto do romantismo, aquele filme Capas Negras é um exemplo perfeito disso. Portanto, Com o Alberto Ribeiro e a Alberto Amália. Ribeiro e a Amália, aliás, um filme também proscrito em Coimbra. Ainda hoje? Não, hoje acho que não. Hoje é um clássico. Claro, mas na altura até apedrejaram o cinema onde ele estreou em Coimbra. Há 80 anos. Os estudantes, porque diziam que onde é que já se viu? Primeiro, o Alberto Ribeiro julgo que era do Porto e não era estudante de Coimbra. A Amália não era... A Amália não era tricana. Enfim, coisas que inventavam na altura mas isto faz parte destes núcleos fechados de outros estudantes ou tipo de grupo, quando veem coisas a ameaçar a sua forma de estar e de ser. Até um pouco de xenofobia nesse aspecto. Tudo que é de fora é algo para ter algum receio. E, efetivamente, a história, tanto é que o tema Coimbra é uma lição, que é dos temas mais populares da música portuguesa no estrangeiro. Aliás, é o tema mais gravado. É o chamado Avril in Portugal. April in Portugal, exatamente. E gravado por Caetano Veloso, por o grande primeiro êxito do Roberto Carlos no Brasil, Louis Armstrong nos Estados Unidos, Vic Damone, Bing Crosby, em França é cantado. A maior parte dos estrangeiros que vêm ter connosco têm versões deste tema na língua deles. E no Fado de Coimbra foi um tema que foi proscrito quando é dos mais belos que temos. Isto porquê? Porque foi escrito por pessoas de Lisboa, ligadas à revista. Portanto, isto na altura os estudantes defendiam acerrimamente as suas tradições e queriam aquilo muito fechado. E é algo que efetivamente ao longo dos anos, prejudicou de alguma forma a evolução deste género musical. Ainda existe essa luta entre Porto e Lisboa. Porto e Lisboa existe de certeza, não é? Sim. Mas entre Coimbra e Porto e Coimbra e Lisboa? Enfim, eu não creio. Eu acho que neste momento vivemos tempos diferentes. Portanto, Coimbra é uma cidade que durante 600 anos teve a única universidade do mundo português. Portanto, mesmo gente que não vivia em Portugal e queria estudar em português tinha que fazê-lo em Coimbra. E, portanto, a cidade para o bem e para o mal, tinha efetivamente ali uma marca muito pesada da universidade que ditava os caminhos da própria cidade. E durante alguns anos até houve conflitos internos entre os académicos e os futricas, portanto, os estudantes e os futricas, quem não tinha a ver com a universidade. E, portanto, isso são uma série de histórias que existem e que sempre viveram na cidade de Coimbra. Mas não são mitos. Não são mitos mesmo. Aliás, chegaram a haver mortos destes conflitos até. Como estou a dizer, a partir do momento em que abrem novas universidades pelo país, como é evidente, o peso da de Coimbra, obviamente, que começa a diminuir. E efetivamente, todas as tradições associadas, o facto de se difundirem por todo o lado, também acabam por perder algum peso na própria cidade. E foi isso que, a meu ver, aconteceu. E, portanto, de alguma forma, tem que se reinventar, ou tem que ir buscar algumas valências do passado, valer-se disso, mas, enfim, a cidade tem que se reinventar nesse aspecto, porque já não pode viver, a meu ver, só da universidade. Tem outros aspectos para onde pode evoluir. Ou do Portugal dos pequenitos ou também. Do Portugal dos pequenitos também, mas, de facto, tem que evoluir para se virar para o futuro. O futuro que passa, e já começou há 13 anos, exatamente, com o Fado ao Centro, onde o centro é o fado. Precisamente. É um projeto... É um bocadinho dentro desse espírito. Sim. O Fado ao Centro foi um projeto que iniciei com dois amigos, o Luís Barroso e o Luís Carlos Santos, também eles ligados naturalmente ao Fado de Coimbra, cada um de nós ocupando o seu naipe na forma clássica de cantar o fado, uma voz, uma guitarra portuguesa e uma viola, uma guitarra clássica. Portanto, e começámos este projeto ali na Rua do Quebra-Costas, ou seja, no coração do Centro Histórico de Coimbra, para cantar o Fado de Coimbra diariamente. E fizemos-lo, portanto, numa rua que efetivamente liga a alta à baixa da cidade e que tem efetivamente muito tráfego de visitantes da cidade.
E percebemos que, portanto, a maior parte dos visitantes faziam durante o dia. E então começámos a criar sessões de fado de Coimbra à tarde. Portanto, e hoje em dia a nossa sessão das 18 horas é, portanto, a sessão mais concorrida. E, portanto, temos a hipótese todos os dias do ano a ter sessões de fado, quer para esta sessão das 18 horas, mas quer para grupos privados que nos visitam a qualquer hora do dia. E onde é que são essas sessões? São lá mesmo, portanto, na nossa Casa de Fados, no Fado ao Centro, e, portanto, temos essa atividade diária e onde vão muitos também estudantes e antigos estudantes cantar e tocar o fado de Coimbra. Ou seja, vocês perceberam que havia ali um nicho de mercado que era preciso ser preenchido. Precisamente, portanto, eu de alguma forma, eu estava ligado às telecomunicações há alguns anos. Quando terminei o meu curso fui para uma empresa também local ligado a isso, mas queria estar envolvido mais com a música de Coimbra, com o fado de Coimbra. E quando surgiu esta possibilidade de ficarmos com aquele espaço, nem olhei para trás e ao fim e ao cabo... Nem é tarde, nem é cedo. Exatamente, deixei a minha profissão na altura e abracei este desafio e já lá vão 13 anos. 13 anos que muito gloriosos seguramente e que deram origem a outros grupos e outros projetos. Este é apenas um deles, é mais importante, mas é apenas um deles. Sim, o meu projeto a solo nasceu, portanto, em 2020 com o disco Solto, um disco, portanto, que foi lançado em plena pandemia. Depois, no âmbito dos concertos de promoção do disco, acabei por gravar um disco ao vivo que saiu em 2022 e agora este disco, A Conta que Deus Fez. Mas obviamente que antes deste início da carreira a solo... Que não é um fado de Coimbra. Sim, este não é, portanto não lhe posso chamar fado de Coimbra. Há alguns temas que remetem, mas outros não. Mas este que dá o título ao álbum? Ai, não, este não é. Digamos que é uma valsinha, uma valsa de uma canção que foi escrita até pelo produtor, o Tiago Machado, responsável por temas como O Gente da Minha Terra, da Marisa, portanto. Mas efetivamente não lhe posso chamar um fado de Coimbra. Mas isto para dizer que antes desta carreira a solo, participei numa série de grupos. No próprio Fado ao Centro, como grupo de fado, gravámos vários discos desde 2011 e antes até num grupo Coimbra Ensemble. Também tive o grupo Aiminium, com o qual fiz a grande parte das serenatas monumentais da Queima das Fitas. Também teve um disco e com o coro dos antigos orfeonistas da Universidade de Coimbra, no qual também fui membro e com o qual também gravei fados de Coimbra. João, é possível tu, enquanto estudioso do fado de Coimbra, intérprete, claro, tentar perceber quem terá sido a melhor voz de sempre? Temos o Menano e outros, não é? O Menano talvez tenha sido, porque ele portanto, começou a cantar e a gravar numa altura em que poucos o faziam, portanto foi um pioneiro. É mesmo nos primórdios. Exatamente. Chegou a atuar no Scala de Milão, tinha uma voz absolutamente... Tenor? Sim. Aliás, ele tinha uma voz absolutamente notável. E, portanto, eu infelizmente não o vi, nem nunca o ouvi, porque eu julgo que ainda não era nascido quando ele faleceu, e infelizmente também não há gravações dele com a qualidade dos dias de hoje. Tenho muita pena. Talvez remasterizados ou tirando aquelas batatas fritas. Mas de facto dizer, as gravações do início. Depois há outra voz que se fala muito, mas que também ninguém conhece, que é do Augusto Hilário, que dá origem ao fado? Sim, de alguma forma também foi um dos pioneiros no fado de Coimbra, ele com Manassés de Lacerda, João de Deus e tantos outros, mas o Hilário é talvez a figura mais notável que passou pela cidade. E o Hilário disse um dia, não é? Exatamente. É mesmo. Okay, não, conclui. Quando o Hilário cantava alta noite no chopal. Eu até não costumo cantar esta versão, costumo cantar outra, mas até há relatos de que ele cantou para o rei na altura e mandou a sua guitarra. Portanto, há a estrela do rock de hoje em dia. Portanto, mas renderam-lhes muitos aplausos e era efetivamente uma figura que está na memória coletiva de Coimbra. Mas é engraçado que, agora falando no fado Hilário, nós conhecemos mais essa versão e o Hilário disse um dia... como é que é o resto? Disse um dia... Quando a velha academia deixar de cantar o fado. Exatamente. Exatamente. Mas há uma versão da Maria Teresa de Noronha, que é o fado Hilário, mas que não tem nada a ver com esta letra.
Pois, essa não conheço. Eu sei que a Maria Teresa de Noronha cantou o Fado de Coimbra. Eu posso-te mostrar daqui a bocado. Muito bem. Mas ela cantou o Fado de Coimbra e, aliás, é das mulheres que o fez lindamente, como a Amália Rodrigues, e que na altura, curiosamente, não foi ostracizada pelos estudantes, que é notável. Depois, outras mais tarde foram, mas julgo que não há relatos disso ter acontecido. Talvez devido à sua própria categoria profissional. Pois, provavelmente, deveria ter a ver com isso. Mas é notável. Ou seja, portanto, o espaço para as mulheres cantarem e tocarem existe e tem que o fazer. E tem que ser preenchido. Claro que sim. Na Claro verdade. que sim. João, achas que eu estaria errado se disser que o Fado de Coimbra obedece a parâmetros e formatações muito rígidas, ou seja, na própria estrutura rítmica e fraseológica da composição? Sim, na sua vertente clássica, mais pura, tem uma série de recursos estilísticos que lhe dão precisamente a matriz, não é? E, portanto, é isso que faz um estilo musical do outro. O rubato, a forma de atacar as notas na guitarra portuguesa, que é uma chamada pulsação apoiada, ao invés de em Lisboa, que a nota é livre. Os ais pneumáticos que existem no Fado de Coimbra, portanto, que tinha a ver com a ir até lá acima. Isso tem a ver também com os estudantes tentarem imitar os tenores da ópera do século XIX. Portanto, são alguns recursos estilísticos, mas o rubato, fundamentalmente, a questão da dinâmica. Há muitos músicos que quando confrontados, músicos de outros géneros musicais, naturalmente, quando confrontados com este estilo, como é que vocês conseguem manter o tempo? É que eles perguntam isso, porque tem muito a ver com a própria respiração da música. Em Coimbra é diferente. E até lembro-me da Amália disse, quero esse tema tocado à Coimbra, ou seja, mais lento. Apesar de algo que hoje também se está a mudar, porque às vezes fica tão lento que se torna amassador e nós às vezes procuramos dar-lhe assim alguma espovitanço, mas de facto são cunhos marcantes que fazem deste género musical um género único. Em todo o mundo. O Carlos Paredes também, embora fosse de Lisboa, não? Não, ele era de Coimbra. Nasceu no Quebra-Costas, na rua do Fado ao Centro. Filho do Artur Paredes, um dos grandes responsáveis pela forma e som da guitarra de Coimbra. Embora tenha sido, eu perguntava isto porque ele fez carreira em Lisboa, depois trabalhou no Hospital de São José e popularizou-se com o tema Verdes Anos. Sim, nos anos 60, em 61. Assim, mas o Carlos Paredes tocava ao estilo de Coimbra, com a técnica de Coimbra, não com a técnica de Lisboa. E afinava a guitarra até ligeiramente abaixo porque em Coimbra afinam-se os instrumentos um tom abaixo da afinação clássica. E o Carlos Paredes tinha até uma afinação própria para ter aquele som um bocadinho mais dolente e muito mais a Carlos Paredes. Agora, quando se pede a alguém para tocar em cima de uma gravação de Carlos Paredes, é uma dor de cabeça para encontrar ali o tom da afinação. Mas, efetivamente, toda aquela musicalidade do Paredes é Coimbra, claramente. Mas o Carlos Paredes deixa sucessores ou tem herdeiros nesta altura? Ou não? Há muitos bons guitarristas na cidade de Coimbra e também fora mas que se calhar não têm oportunidade de saltar os muros da cidade. Esse é que é o problema mesmo nos fadistas de Coimbra, nem os instrumentistas. Temos guitarristas fabulosos que as pessoas desconhecem muitas vezes porque estão radicados neste repertório que tem. Só o Carlos Paredes tem inúmeros temas fantásticos, o pai também, o Artur Paredes, o Gonçalo Paredes, mas há outros compositores mais recentes, como o Otávio Sérgio, o Francisco Filipe Martins, Jorge Tuna e tantos mais. Posso estar aqui a esquecer alguns nomes e até inclusivamente hoje em dia ainda há guitarristas. O projeto India do guitarrista Hugo Gamboias, que faz parte do meu disco e colabora comigo já há alguns anos, tem novas sonoridades para esta música de cariz coimbrão e que tem na guitarra portuguesa aquela técnica do Carlos Paredes que continua a estar viva na cidade de Coimbra e a ser lecionada dessa forma, porque foi assim que ela aprendeu do seu pai e foi assim que ela transportou para o futuro. Mas é um bocadinho injusto que isso aconteça.
Pois, mas isso tem a ver, enfim, com aquilo que já falei anteriormente, a perda de alguma visibilidade que a cidade tem a nível nacional. E também o facto de estar longe do mediatismo. Se pensarmos que Lisboa tem 39 das televisões que existem em Portugal, só uma está no Porto, o Porto Canal, todas estão aqui, portanto, e apesar de ser próximo, vir de Coimbra até aqui de carro é um instantinho, mas para um estudante não é tão fácil do que apesar de haver lá uma delegação da RTP, onde já fui várias vezes, infelizmente que existe, mas efetivamente, portanto, é uma nova forma de viver, e a atenção mediática infelizmente tem estado aliada da nossa música. E isto é culpa, se calhar, um pouquinho de todos nós. Sim, talvez, eu acho que sim. Chegaste a dizer um dia que as pessoas olham para o fado, e estou a citar, olham para o fado de Coimbra um pouco como os monumentos da cidade. Vamos lá quando nos apetece. Isto é uma mágoa. De alguma forma, eu digo isto também porque sou conimbencense e só há muito pouco tempo é que, portanto, com as minhas andanças pelo mundo do fado de Coimbra, nomeadamente mais recentemente com o Fado ao Centro, é que me lembro de ir, por exemplo, à Biblioteca Joanina, que é uma das bibliotecas mais bonitas do mundo e visitada diariamente por dezenas e dezenas de pessoas. Se aparecesse num filme do Harry Potter, então seria o ideal, claro, não é? Mas apareceu num filme como é que se chama? Que tem um leão e tem um filme da Disney, e apareceu, foi baseado na Biblioteca Joanina, que de facto é um espaço notável, e eu contra mim falo porque de facto fui lá quando na quarta classe ou na terceira classe e nem me lembrava muito bem, portanto, mas as pessoas que vivem em Coimbra, já foi aos aninhos, as pessoas que vivem na cidade acabam por não frequentar os monumentos, nem ir, dão-nas como, não, isso é nosso, isso é lá de Coimbra, mas não vão. Sabes o que é? Dão como adquirido. Eu não vou hoje, mas vou amanhã. Precisamente porque está lá. E o Fado de Coimbra, felizmente agora, o Fado ao Centro tem a possibilidade de dar Fado de Coimbra todos os dias a quem quiser ver. Porque antigamente não era fácil assistir a um concerto de Fado de Coimbra, só na Serenata Monumental ou em algum concerto que fosse anunciado, e não era, portanto, com a regularidade dos dias de hoje. Hoje, quem quiser pode assistir a um concerto de Fado de Coimbra diariamente. E, portanto, as pessoas dão-no como adquirido. E, portanto, não acabam muitas vezes é o nosso monumento, este é património imaterial, o outro é material, e também não vejo as pessoas... Este é bem sonoro, não é? João, agradeço-te muito de teres vindo aqui ao Germano Campos Entrevista. Deixa-me só colocar-te uma última questão. Sim. Os turistas, quando ouvem pela primeira vez, eu estou a falar de turistas não portugueses, o Fado de Coimbra, como é que eles reagem? Tenho vários tipos de reações. Há pessoas que vão assistir ao nosso concerto e veem que é fado e não sabem que há diferença entre Fado de Coimbra e Fado de Lisboa, e nós explicamos e aconselhamos-los a ir ver o Fado de Lisboa para sentirem as diferenças. E depois temos outros que já viram o Fado de Lisboa e vêm ver o nosso, e muitos deles confessam-nos que gostam mais do nosso. Não é baixinho, é em voz alta. Sim. Não, porque eu estou em Lisboa, não é? Portanto, isso não quer dizer nada. Quer dizer nada. Não, mas, se não fomos nós a defender o nosso património, quem é que vai defender? Claro que sim. Não, mas efetivamente algumas pessoas ficam sensibilizadas, dizem que é o ponto alto da viagem, é a visita ao Fado ao Centro. Pessoas que inclusivamente nos lançam convites para atuarmos nos países delas, e isso tem acontecido ao longo dos anos, e de facto ficam surpreendidas com aquelas sonoridades que, apesar de não perceberem a letra, nós tentamos em cada tema explicar a proveniência do tema e sobre o que trata, que é para as pessoas ao fim e ao cabo, não aterrarem ali de paraquedas num género musical que não conhecem. Exatamente, e já agora, e para percebermos melhor, para quem nos vê e para quem nos ouve, onde é que fica o Fado ao Centro e onde podem diariamente às 6 da tarde ver e ouvir e aplaudir, é aplauso, não é? Claro, exatamente. Não há problema. Só na serenata que fazemos, dizemos para não, mas explicamos. Ora, está. Onde é que fica? Fica na Rua do Quebra-Costas, no número 7. Na rua onde nasceu o Carlos Paredes. Exatamente, a rua onde nasceu o Carlos Paredes, onde viveu o Artur Paredes, e um bocadinho mais acima
a República onde estudou, onde viveu o Zeca Afonso, e portanto é aquela artéria da cidade de Coimbra que tem esta história toda para contar. E as pessoas podem já agora, fazendo uma publicidade, ir a www.fadaucentro.com e saber um pouco mais sobre estes espetáculos. Só tem a ganhar. Exatamente. Muito obrigado e boa sorte e até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado. Saudade. Falo a verdade. Se falo dela, falo e falarei sempre, sempre com vaidade. Sempre com vaidade. Que as lágrimas do meu pranto são a luz que lhe dá vida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Quem me dera estar contente, enganar a minha dor, mas a saudade não mente. Se é verdadeiro amor, tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. As ruas são frias, o povo aquece. Contigo tem histórias que ninguém conhece. Eu fui-me embora, mas voltei depressa. É na despedida que a saudade aperta. Sou dessa gente das ruas da baixa, onde a formosura é lá que se encaixa. Sou o estudante das ruas da alta, sou a animação que a cidade faz falta. Eu sou essa luz que dá vida à cidade, não dá para explicar. Sou tipo saudade, eu sei que eles sabem que falo a verdade. E se eu falo dela, falo com vaidade. Eu sou tipo saudade, eu falo a verdade. E se falo dela, falo com vaidade. E se falo dela, falo com vaidade. Com vaidade. Tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. Coimbra tem mais encanto na hora da despedida. São muitas lágrimas na hora da partida, mil emoções na hora da despedida. São muitas lágrimas na hora da partida, mil emoções na hora da despedida. Coimbra, não há cidade mais bonita. Por ti pulsa o meu coração, Coimbra, dou-te toda a minha vida, Coimbra, Coimbra.